Então eu vou falar de Moby Dick. Eu ainda tô naquela adrenalina, sabe? De quando tu recém leu uma coisa muito legal e tu tá tentando ordenar teus pensamentos. Então, eu tô assim, mas eu acho que eu vou conseguir falar um pouco. Eu sempre subestimei Moby Dick. Eu nunca achei que fosse ser uma história muito interessante, porque eu sabia mais ou menos a premissa. Um barco perseguindo uma baleia, sabe? O que pode vir de legal disso? Sendo que é um romance tão clássico assim da literatura, que ele já apareceu em desenhos, filmes, sei lá, em todo tipo de situação que tu pode imaginar, tu já viu Moby Dick. Mas eu vou te falar que eu adorei ler esse quadrinho. Nossa. Primeiro ponto, falando um pouco assim da edição em si, é legal que provavelmente é um dos quadrinhos mais bonitos que eu tenho aqui na estante. A lombada é linda, vocês podem ver que tem um baita de um título aqui, Moby Dick. A capa tem verniz, então tem esse relevo no nome, na editora e no nome do autor. Sendo que as páginas elas têm uma gramatura bem alta, elas são bem grossinhas, então, e isso é importante porque, como é um quadrinho em preto e branco, corria o risco de, por exemplo, uma página vazar na outra, sabe? Porque as páginas têm um contraste bem grande. Isso não acontece, então parabéns pra galera do Pock Nankin, que a edição ficou bem bacana. Como eu falei no começo, tu já deve estar mais ou menos assim familiarizado com a trama, mas aqui em Moby Dick a gente acompanha uma tripulação de um navio com seu capitão, que eles estão atrás de uma baleia gigante chamada justamente Moby Dick. E ela é conhecida assim por ser um monstro imparável. Ela, por exemplo, comeu a perna do capitão, por isso que ele busca vingança. E a princípio eles estão partindo numa aventura assim impossível, que é caçar a Moby Dick. Essa adaptação ela é escrita e desenhada pelo francês Christophe Chabotet, deve ser assim que se fala, ou se pronuncia o nome dele, e é o primeiro quadrinho dele publicado no Brasil. O cara ele já tem uma carreira longa na França, ele trabalha com quadrinhos há mais de 20 anos, já ganhou um Angoulême, por exemplo, e essa semana o Jeff Lemire publicou uma foto no Instagram dele comentando uma obra do Chabotet, uma que também é inédita no Brasil. Eu sei que isso é uma informação meio nada a ver, mas se o Jeff Lemire recomenda alguma coisa, com certeza eu vou ir atrás. Eu acho que dá pra dizer que foram exatamente duas coisas que me manteram bastante interessado assim na HQ. Primeiro, a loucura do Capitão. Sério, o cara passa o quadrinho inteiro alucinado, assim, tu fica na tua cabeça o olhar dele vidrado, porque ele precisa matar o Moby Dick. As pessoas conversam com ele sobre qualquer assunto e ele pergunta: e a baleia branca? Vocês viu a baleia branca? Preciso matá-la. Pensa que os caras estão no meio do mar, isolados, e o cara que deveria comandar todo mundo tá perdendo a noção da realidade, por conta de uma baleia, sabe? E o segundo ponto é que tu entra na viagem junto com os caras, sabe? Por mais errado que seja o capitão ir lá matar o Moby Dick, tu entra na história porque eles vão tentar algo impossível. O tempo todo tu ouve histórias de como essa baleia é impossível de ser parada. Então, enfim, tu quer saber o que vai acontecer. Afinal, os caras vão conseguir matar a tal da baleia. E o próprio Chabotet, visualmente, ele já deixa claro o quanto é impossível a missão deles, sabe? Vocês podem ver que a Moby Dick, ela não cabe na própria capa do gibi dela. Ela é uma criatura tão gigantesca que a capa não comporta. Então, visualmente ele já dá umas dicas assim das dimensões dela. Isso não é só na capa. Se vocês forem ver ao longo do gibi, sempre que aparece uma baleia, ela tá maior do que o barco, sabe? Ou ela tá em primeiro plano para mostrar como ela tá acima deles, ou eles têm a mesma proporção. Então isso é um cuidado legal do Chabotet para dar essa diferença no leitor, sabe? De quanto os caras estão enfrentando criaturas gigantescas. Eu curti também muito a ambientação da HQ. Tu te sente sendo transportado para aquela época, sabe? Obviamente eu não estava vivo naquele período, mas o cuidado do Chabotet com as roupas, com os detalhes do navio, tudo, mesmo até os próprios processos que acontecem no navio, sei lá, a confecção de uma lança, de um arpão, tudo é muito bem detalhadinho, os caras indo lá caçar a baleia, é muito crível. Então eu imagino que deve ter sido um trabalho de pesquisa grande. E até uma curiosidade, vocês sabem que o autor original do Moby Dick, né, do romance, o Herman Melville, o cara era marinheiro, sim, então pra ele era, enfim, fácil, né, contar uma história assim. Ah, e antes que eu esqueça, é um quadrinho de 253 páginas, ou 254, sendo mais específico, e é impressionante o quanto é fácil de ler, sabe? Ele economiza bastante nos diálogos, isso até é surpreendente, porque pelo que eu vi o livro do Moby Dick tem 800 páginas, né, e o cara conseguiu condensar numa HQ de 250 páginas com poucos diálogos. E que lançamento acertado do pessoal do Pock Nankin. É sensacional. Com certeza eu vou me lembrar no futuro de grandes personagens que eu acompanhei em histórias em quadrinhos. Um deles com certeza vai ser o Capitão Ahab,
com aquele seu olhar vidrado tentando caçar uma baleia loucamente. É legal até, na verdade, que a gente pode pensar que o Moby Dick é o homem contra a natureza, né? O homem querendo mostrar que é superior a algo que ele não pode ser superior, que é a própria natureza. Na real, tem várias análises que a gente pode fazer, né? A questão da ganância, né? Dos caras fazendo tudo pelo dinheiro, mesmo sabendo que era impossível derrotar a baleia. Mas, de qualquer forma, baita lançamento. Eu espero que eles lancem outros quadrinhos do Chabuté, porque com certeza eu vou comprar, porque esse cara é bom. Realmente muito bom. Então é isso, fica a dica, não caça uma baleia por vingança, tá? Na verdade não faça nada por vingança, que pode não valer a pena no final, principalmente caçar uma baleia, tá? Baleias são grandes e podem comer tua perna, e eu realmente espero que esse programinha tenha sido útil depois dessa lição tão importante. É isso, tá?